Olá, queridos amigos, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da obra Nos Bastidores da Obsessão, psicografada por Divaldo Pereira Franco pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. O grupo de estudos online Sueli Caldas Schubert saúda a todos. Hoje contamos com a colaboração das queridas amigas e irmãs Vânia Maria de Souza, Jussara Korngold e Eulália Bueno, que irão falar para a gente a respeito do capítulo 8. Então, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, como é de nosso hábito, nós vamos elevar o nosso pensamento para fazer uma prece. Querido Mestre Jesus, amigos e benfeitores do mundo maior, com muito carinho, em especial a nossa querida Sueli Caldas Schubert, ao benfeitor espiritual Filomeno de Miranda, a nossa gratidão por mais essa oportunidade, gratidão por estar nos conduzindo durante quase esses 2 anos de estudos ininterruptos destas obras maravilhosas que fazem com que nós despertemos a consciência para as verdades trazidas do mundo espiritual até nós. Rogamos as suas bênçãos, Senhor, para todos aqueles que nos encontramos reunidos em seu nome, aos nossos lares, que nos ajude a restabelecer a saúde daqueles que se encontram adoentados, consolar os corações daqueles que estão padecendo por dores físicas, morais ou espirituais, inspirando as nossas queridas irmãs deste encontro, deste estudo, para que sigam inspiradas na condução do pensamento até nós. E assim, Senhor, damos início ao estudo deste dia. Que assim seja. Então, hoje quem irá nos conduzir ao resumo do capítulo é a querida Vânia, que vai, então, nos trazer as suas considerações, o seu resumo deste capítulo. Vânia, a palavra está com você. Seja bem-vinda. Obrigada, Gisele. Boa noite, queridas amigas. Boa noite a todos os queridos irmãos. Que Jesus nos abençoe as tarefas. Este capítulo, Processos Obsessivos, serve muito para nós, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, porque poderemos, todos nós, sofrer esse tipo de processo obsessivo. Então, é muito bom a gente estudar este capítulo. Manuel Filomeno de Miranda começa dizendo que, à medida que os serviços de socorro à Mariana, aquela mocinha da família Soares, que então os serviços de socorro prosseguiam. E era indispensável, então, remover as raízes profundas da obsessão que ela carregava. O lar do senhor Mateus, pai dela, estava sob assédio de outras entidades viciosas, que pertenciam ao clã do Dr. Teofrastos. Essas entidades, elas mantinham um estreito comércio com Marta, a filha mais velha, e o movimento de desencarnados ali na casa era muito expressivo. Marta era portadora de ampla mediunidade e ela reencarnou ligada a comensais do erro em que se derraparam em existência pregressa. Então, Marta trouxe para esta vida os recursos psíquicos do intercâmbio espiritual, justamente para aplicar as forças paranormais ao serviço do bem, ao serviço da caridade, a fim de auto-iluminar-se, iluminando, por sua vez, os que se vinculavam a ela pelas fortes ligações de dívidas pretéritas. Ela havia conhecido o serviço da mediunidade sublimada, na União Espírita Baiana, mas, no entanto, ela preferiu o círculo das baixas vibrações, atendendo à vigorosa hipnose
de entidades infelizes, dizendo-se ligada a antigos escravos do Brasil, ainda dirigidos por ódios demorados, ela estava fascinada e frequentava o candomblé. Não poucas vezes, dirigida por influentes espíritos rebeldes, era noite alta nos cemitérios da cidade, em busca de despojos humanos para os infelizes serviços a que se entregava. E, desta forma, levava ao lar verdadeiras legiões de sofredores revoltados que se vinculavam a ela. As orações de Dona Rosa e da sua filha Amália eram o único lume aceso naquele lar. O poder da oração e a vida de elevação santificante, embora aparente fraqueza, são capazes de anular toda a treva, blindando de segurança qualquer circunstância. Daí a importância da oração e do evangelho no lar. Porque ali também entidades amorosas, afeiçoadas à família, visitavam com frequência aquele lar, dispensando a todos socorro e assistência. Mas muitos consulentes buscavam o serviço de Marta, tentando, através de conluios com as mentes nefandas, obter resultados para as paixões terrenas. Então, escreve Manuel Filomeno de Miranda, portadora de psicofonia sonambúlica atormentada, vidência e audiência dirigida por cruéis verdugos, a obsidiada vivia relacionada com espíritos ociosos que lhe prestavam informes seguros sobre os seus visitantes, informações estas que surpreendiam agradavelmente quantos a buscavam, interesseiros e levianos. Os consulentes ficavam fascinados quando a sensitiva lhes explicava os diversos problemas, pormenorizando até detalhes e apresentando soluções fáceis. É certo que os espíritos, continua Manuel Filomeno de Miranda falando, os espíritos, conquanto perturbados em si mesmos, podem fazer incursões no terreno material e informar-se sobre muitas coisas do plano físico em que se demoram os homens, pois que a morte não lhes arrebatou a inteligência, nem lhes anulou o raciocínio. São capazes, obviamente, de acompanhar-nos, acompanhar as criaturas, dar-lhes assistência e inteirar-se das ocorrências do caminho humano, e aí apresentando circunstanciados relatórios para a médium, como se houvesse podido, por sortilégios estranhos, possuir o dom do conhecimento. Então, após, Manuel Filomeno de Miranda tece comentários sobre o nefando comércio e reforça sobre os ensinamentos da doutrina espírita, dizendo: a missão do espiritismo é a mesma do cristianismo das primeiras horas: levantar o homem do abismo, do eu, e alçá-lo às culminâncias da fraternidade, após galgado o monte da sublimação evangélica redentora. Então, com o andamento das operações de socorro ao lar da família Soares, o irmão Teofrastos foi informado dos rumos que tomavam os processos de dominação, que até então repousavam sobre suas duras mãos. E, por conta disso, o nosso benfeitor irmão Saturnino programou um novo encontro espiritual na madrugada daquele mesmo dia, através do médium Moraes, quando se tentaria uma entrevista com o antigo mago de Roão no anfiteatro já conhecido. Então, a hora aprazada, em desdobramento parcial pelo sono,
eles se encontraram no recinto das tarefas mediúnicas do Centro Espírita. E após comovida oração proferida pelo irmão Saturnino, ele explicou os objetivos da reunião, que deveriam colimar num encontro pessoal com o irmão Teofrastos, lá no anfiteatro, para manterem entrevista com o gênio das sombras. A caravana estava constituída pelos benfeitores Glaucus, Saturnino e Ambrósio, e pelos irmãos encarnados em desdobramento parcial pelo sono, Petitinga, o médium Moraes e Manuel Filomeno de Miranda. Chegando ao anfiteatro, eles acercaram-se de pequenos grupos agitados que discutiam em altas vozes, e um obsessor informava: hoje teremos um espetáculo pavoroso. Aí uma estrídula gargalhada dos demais ressoou sarcástica. O que merece registro, diz o benfeitor MPM, é que todos se referiam à justiça. Esquecidos da condição, tornaram-se juízes dos outros, sustentados no falso conceito de justiça com as próprias mãos. E advertidos então pelo irmão Saturnino, reuniram-se em prece. O ambiente interno era insuportável, estava carregado de fumaças, vapores nauseantes, asfixiantes. E o irmão Saturnino explicou a eles que ali se encontravam muitos espíritos encarnados, participantes habituais daqueles espetáculos. Tratavam-se de espíritos aclimatados às regiões inferiores de onde procediam antes da reencarnação, mantendo a sintonia com os que ficaram na retaguarda. Isso acontece hoje também, meus irmãos. Então, com um ruído estrondoso, quase ensurdecedor, as sirenes anunciaram a aparição do Dr. Teofrastos. Carregado em uma liteira, Teofrastos deu entrada em cena. O mago, tomando atitude estudada, levantou-se e, com um olhar de águia, relanceou a visão por todos os recantos. Em seguida, sentou-se. Um silêncio tumular se abateu no anfiteatro. Ridículo mestre de cerimônias tomou de pequeno microfone e começou a falar. Este é o nosso representante da justiça nos círculos em que nos encontramos. É serventuário zeloso dos bens da vida, que não podem ser dilapidados impunemente pelos defraudadores da verdade. Então, a palavra justiça e verdade soavam ali muito estranhamente. Pareciam proferidas com o objetivo único de criarem pânico. E aí continua, então, o mestre de cerimônias. O doutor Teofrastos é, pois, a chibata da lei. Preparai-vos, consciências infelizes e corações empedernidos, esperai. E silenciando aquela voz estranha, uma quietude cruel se abateu sobre o recinto. Mesmo alguns dentre os espíritos obsessores mais cínicos apresentavam um semblante estarrecido. A um sinal, o doutor Teofrastos ergueu um pesado cedro e o bateu violentamente no palanque onde estava. O mestre de cerimônias bradou: tragam o primeiro caso. José Marcondes, 21 anos, domiciliado na terra. Aí, 2 ajudantes de enfermagem apareceram trazendo uma maca na qual, em sono profundo, aparecia um espírito reencarnado, desdobrado em sono espiritual, um corpo espiritual, que foi colocado em uma mesa cirúrgica. O locutor novamente chamou: apresente-se a testemunha. E a testemunha, que era um homem, começou a falar.
Estive na Terra há aproximadamente 60 anos, donde fui expulso por homicídio vergonhoso. Eu morava no Rio de Janeiro e acreditava ser feliz na vida conjugal, quando, por insistência da esposa, buscamos recreação nas férias de dezembro em Petrópolis. Não imaginava que a companheira de quase 15 anos de vida em comum havia se ligado a aventuras extraconjugais com um dos meus empregados. E 5 dias após termos nos instalado, fui assassinado cruelmente, sem piedade, pela esposa e pelo amante. Logo depois, ela facilitou para que o criminoso se evadisse e encenou um roubo de joias, de outros valores, como se fosse este o motivo do crime. Hábil na dissimulação, fez-se acreditar e o homicídio passou impune. Ao despertar do lado de cá, experimentando as cruezas da imortalidade, dominado por incoercível ódio, ardendo de desejo de vingança, retornei ao lar. Não posso atinar quanto tempo havia transcorrido. E então o meu horror não teve limite. A traidora, passado um regular período de luto, casou-se com o meu assassino, entrando ambos em posse dos meus bens. O desespero foi-me fulminante. Enlouqueci, perdi a noção do tempo, do lugar, de tudo. Permaneci em regiões indescritíveis, por quantos anos eu não poderia dizê-lo, sem refrigério, nem socorro. Mas há poucos anos senti uma força que me arrancou do inferno em que me demorava e subitamente recobrei alguma lucidez, descobrindo-me diante de um jovem de 10 anos, aproximadamente, por quem de imediato nutri incomparável horror. Elos poderosos me atavam ao estranho jovem e, permanecendo no lar em que ele vivia, comecei a compreender que aquele corpo, por sortilégio demoníaco, ocultava a adúltera, agora revestida de outra forma. Eu ignorava totalmente a lei da reencarnação. Comecei a acompanhar aquele ser. Paulatinamente fui me afinando com ele e um dia, em que o sono o dominou, percebi que ela, a horrenda assassina, abandonava o corpo dele e, vendo-me, reconheceu-me e voltou a refugiar-se no corpo, produzindo nele um despertar apavorado. Ah, não mais arredei o pé dali. No lar em que ele vivia, que ele se ocultava, travei conhecimento com um membro desta colônia, que ali também residia, e vim aqui trazido para uma entrevista com o Dr. Teofrastos. Fui ouvido atentamente pelo Dr. Teofrastos e ele recomendou-me uma vingança de longo curso. Foi então visitar pessoalmente a minha inimiga e chegou à conclusão que poderíamos produzir muito em nome da justiça ao meu benefício. Aquele esposo amante, depois de expropriar-lhe os bens, evadiu-se para a África, deixando-a na mais chocante miséria, o que a levou à vida boêmia, de perversão moral, e foi vitimada pela tuberculose. Então, fácil seria perturbar-lhe os centros genésicos através da perversão da mente inquieta, em processo de hipnose profunda praticada por técnicos do nosso lado. Em pleno amadurecimento das faculdades sexuais, sob rigorosa assistência de um hipnotizador destacado pelo Dr. Teofrastos, foi fácil modificar-lhe o interesse e inclinar-lhe a libido no sentido oposto ao da lei natural.
Na pausa em que se fez natural, Saturnino, visivelmente comovido, ele então comentou: o erro acompanha sempre o desrespeitador da lei, enquanto ele não se modifica para a verdade e não se submete espontaneamente à reparação. A narrativa da testemunha prosseguiu. Agora, iniciando a universidade, sabendo do drama íntimo, resolveu procurar um psicanalista de renome. Submetida a diversos testes e sessões especializadas, o terapeuta, que é dócil à minha sugestão e que ignora totalmente a realidade deste lado, utilizando-se de expressões muito em moda, por mim inspiradas, sugeriu que o essencial da vida é a pessoa realizar-se como achar conveniente. Merece esclarecer, diz ele, que a este tempo eu já havia me instruído devidamente nas técnicas da sugestão, nos diversos processos hipnológicos de que eu me utilizo com frequência visando os meus desejos. Quando já me sentia dono absoluto da situação, alguém aconselhou a procurar sessões espíritas, pois que isto bem poderia ser uma obsessão. Um certo pregador do espiritismo nesta cidade se propôs a ajudá-la com passes e outros recursos que ignoram. O quê? Bradou o auditório. Onde já se viu? E a justiça? O espiritismo é o maior inimigo da nossa organização. Mas o narrador prosseguiu. Atônita, começou a frequentar algumas sessões e eu me senti sem possibilidades de dominá-la como eu fazia até então. Comecei a sugestioná-la de longe. A infeliz, no entanto, ao invés de receber as minhas impressões, fez-se beata, começou a orar. Recorri então ao doutor Teofrastos, que, muito sábio, lhe deu assistência especializada e conseguiu induzi-la a novos compromissos, obrigando-a a reincidir, o que me ofereceu o ensejo de trazê-la aqui hoje. O benfeitor Saturnino elucidou: em qualquer problema de desobsessão, a parte mais importante e difícil pertence ao paciente, que, afinal de contas, é o endividado. E prossegue a testemunha. Então, o nosso chefe se propôs a submetê-la a uma intervenção cirúrgica, processo eficiente contra o qual os espíritas nada poderão fazer. O antigo mago de Rouen levantou-se, examinou aquele espírito em desdobramento do corpo, e enquanto isso ocorria, Saturnino esclareceu para a equipe: não duvidemos do concurso do alto. Jesus vela, entidades vigilantes socorrê-la-ão mais tarde. O doutor Teofrastos disse: iremos fazer uma implantação de pequena célula fotoelétrica gravada de maneira especial nos centros da memória do paciente. Operando sutilmente o perispírito, faremos que a nossa voz lhe repita insistentemente a mesma ordem: você vai enlouquecer. Suicide-se. Transcorridos uns 10 minutos, a cirurgia foi dada por concluída e o paciente foi removido. Dr. Teofrastos retornou ao palanque e desfilaram mais alguns casos. Logo depois, o espetáculo foi encerrado. Os alto-falantes declararam que, a partir daquele instante, o chefe concederia entrevistas. Era chegado o momento. O benfeitor Saturnino recomenda, então, manter serenidade e seguir o irmão Glaucus. O benfeitor Glaucus desceu das galerias, acompanhado pelo grupo,
e aproximou-se do palco central em que estava o doutor Teofrastos. Meus irmãos, não percamos o capítulo seguinte. Sei que são semanas de festa, mas no capítulo seguinte haverá o diálogo entre o benfeitor Glaucus e o doutor Teofrastos. Capítulo imperdível. Muito obrigada, Gisele. Nós que agradecemos, realmente essa obra é um espetáculo, cada capítulo mais empolgante que o outro. Obrigada pelo seu resumo. Então, agora nós vamos passar a palavra para a Jussara, que vai dar início aos comentários, né, aos aprofundamentos. Seja bem-vinda, Ju, a palavra está com você. Obrigada, boa noite para todos, boa tarde, bom dia, depende do horário que vocês estiverem. É uma alegria, uma vez mais, nós estarmos aqui. E como a Vânia apresentou tão bem, né, esse resumo, esse é um capítulo extremamente importante para nós entendermos processos que muitas vezes nós estamos vivendo ou aqueles que nos são queridos podem estar vivendo e compreender como ocorre todo esse intercâmbio e, acima de tudo, a finalidade da mediunidade. Então, nós vamos começar falando um pouco a respeito da questão da Marta, né? A Marta, uma das filhas lá da família Soares, ela acabava se dedicando a um comércio mediúnico, como a Vânia explicou, apesar de ela ter conhecido, ter frequentado a União Espírita Baiana, conhecer o Espiritismo, a mãe, Dona Rosa, e a irmã também estarem indo regularmente ao centro espírita, ela acabou optando por uma outra via, né? E já que ela possuía muita, a mediunidade dela, a habilidade mediúnica dela era muito grande, ela não estava direcionando essa mediunidade como ela deveria, então ela acabava comungando com entidades mais difíceis, nesse intercâmbio espiritual que ela fazia, né, que deveria ser a serviço do bem e da caridade, ela acabava fazendo esse comércio mediúnico com entidades menos felizes, de baixas vibrações, entrando em processos hipnóticos dessas entidades que acabam dominando assim o nosso plano mental. Então, o que nós gostaríamos de chamar a atenção nesse primeiro momento é justamente a respeito dessas possibilidades que nós temos dentro do campo mediúnico, dentro das nossas possibilidades psíquicas também, desse intercâmbio com o plano espiritual, lembrando do porquê que nós temos essa facilidade, por que viemos com esta possibilidade nessa encarnação, que nós sabemos ser sempre a resposta para que possamos nos reajustar e também ajudar aqueles que estão no nosso caminho. Então, ela acabou se afinizando mais no terreno do candomblé, como nos fala aqui, depois também Manuel Filomeno de Miranda cita, né, numa fala de Saturnino, a questão da quimbanda, né, na verdade. Então, ela acabava entrando nesses processos que a levavam a essa possessão, né? Às vezes você acha que você está dominando o plano espiritual, mas quando você vê, o que está ocorrendo é justamente o contrário, aquelas entidades se alimentando num processo assim praticamente de vampirização, para dominar e retirar assim aqueles seus fluidos e poder, de uma certa forma, sentir ainda um pouco mais da materialidade que agora eles não têm, uma vez que já se encontram desencarnados. E chegava a ponto de ela, até como disse a Vânia no seu resumo, ela ir aos cemitérios, procurar fazer procurar esses despojos para fazer aquelas oferendas, para fazer aquilo que ela acreditava que iria levar esses espíritos a servi-la dentro dos seus próprios interesses e dos interesses daqueles consulentes que chegavam até ela. É importante nós lembrarmos, então, da responsabilidade também que nós, nesse intercâmbio mediúnico, temos em relação ao nosso próprio lar.
Porque quando nós fazemos um intercâmbio dessa natureza, nós estamos trazendo para a nossa casa essas entidades, estamos trazendo essas presenças que não necessariamente vão sair de nossos lares simplesmente porque nós queremos. Eles, uma vez que encontram uma afinidade e alguém que possa servi-los, eles vão continuar, dentro do possível, se utilizando dessas possibilidades. Vamos falar agora só rapidamente para a gente entender um pouquinho a relação de candomblé, quimbanda. O candomblé, então, é uma religião afro-brasileira, né, que vem dos cultos tradicionais africanos, acreditam num ser supremo, depende da natureza, da nação, eles têm diferentes nomes, né? E acabou assim sendo aqui tolerada pela Igreja Católica, porque acabou ocorrendo, inclusive, um sincretismo religioso. Nós nos lembramos que no Brasil, por causa da escravidão, houve justamente esse culto, né, aos ancestrais dos povos africanos, aonde acabou influenciando toda a nação, a ponto, inclusive, de nos fazer muito mais maleáveis às ideias espirituais, né? A presença de espíritos, a esses intercâmbios, e a Igreja Católica aos poucos veio assim, mudando os nomes daquelas entidades que levavam nomes africanos por nomes até de santos, para que fosse havendo a pouco vamos dizer assim, uma transferência daquela fé, dessa religião africana. A quimbanda, na realidade, e é o que a Marta acabava se dedicando mais, ela já atua mais diretamente com entidades mais negativas, que não necessariamente são más, mas são muito mais, como a gente fala, terra-terra, muito mais que vibram na nossa frequência ou até abaixo da nossa frequência, que também são conhecidas pelos nomes de Exus e pombagiras, aonde então existe um intercâmbio maior, o que nós já não vemos ocorrer no candomblé. Nós vemos as oferendas como religião, como essas entidades divinas. Na quimbanda nós já vemos assim esse comércio, né, como nós estávamos falando antes. Na umbanda, né, porque acho importante nós trazermos também, é uma religião também afro-brasileira e que sintetiza vários elementos, né, a partir numa combinação de catolicismo, tradição dos africanos e até os espíritos de origem indígena, e também até um pouco do próprio espiritismo, do conhecimento espírita, da utilização da codificação de Kardec. E aí, só para que, assim como curiosidade, nós compreendermos que também nessas oferendas que são feitas, nesses intercâmbios através da Umbanda, que é sempre praticado de maneira gratuita, existe essas 7 linhas que eles falam, e com o seu correspondente do que seria na Igreja Católica e nos deuses gregos, né? Então, só para a gente ter um pouquinho de noção do que nós estamos falando a respeito dessa canalização. Lembrando, inclusive, que o próprio Manuel Filomeno de Miranda, numa outra obra, Tormentos da Obsessão, nos fala a respeito, né, de assistências que eram recebidas nesses centros de Umbanda, onde ele mesmo participava para ajudar, né? Já que nesses casos a procura não é para aqueles trabalhos de nível inferior, né? Como nós compreendemos. E aqui nós não colocamos, só para deixar claro, a macumba, quando a gente fala macumba, na realidade, macumba não é uma religião. Ela se refere a uma terminologia que implica tanto umbanda quanto quimbanda nesse intercâmbio, nessas oferendas, nos trabalhos que são feitos, mas não é, então, uma religião. Então, às vezes a gente fala, isso aqui é macumba. Macumba é o processo, aquilo que né, dentro dessas oferendas, como nós dissemos, desses despachos, mas não a religião, como nós falamos no caso do candomblé, depois o seguindo na quimbanda e principalmente, então, na umbanda. Então,
nesse trabalho de assistência, né, ela seguia até altas horas da noite fazendo atendimentos, levava esses consulentes para sua casa, muitos deles que traziam a mente só preocupada realmente com esse comércio espiritual, querendo, assim, essas trocas de favores, né? Até em coisas extremamente triviais que são o caso de procurarem objetos perdidos e coisas dessa natureza, outros que chegam com situações mais válidas, como a procura de um emprego, mas às vezes eles querem um emprego que seja o que vai pagar assim fortuna para eles, e acabam também se dedicando muitas vezes nessas consultas e requisitando, né, o que sejam outras pessoas que eles não têm afinidade, que chegam a ter ódio mesmo, que sejam prejudicadas, né? Alguns são levados pelos processos do vício de outras naturezas e que também esperam se libertar dos seus problemas. Então, o que nós estamos procurando, o que essas pessoas procuram, é um atalho. O triste é nós pensarmos que dentro do espiritismo, dentro dos centros espíritas, né, desse pensamento, desse entendimento que nós temos já do espiritismo, existem muitas pessoas espíritas que se dizem espíritas que procuram acesso a esses caminhos mais fáceis também, que se acham de alguma maneira assim merecedores de serem liberados dos seus sofrimentos, das suas dificuldades, que se souberem que existe uma pessoa que pode lhe responder aos seus problemas ou trazer algumas informações, vão ficar extremamente curiosos e vão acabar também entrando nessa mesma sintonia dessas entidades que nós estamos falando, que não são as entidades nobres que procuram vir através daqueles contatos, daquele intercâmbio sério, nos orientar, nos auxiliar, esclarecer aos sofredores dos dois planos da vida, né? Então, como nos falou já a Vânia, ela tinha toda essa possibilidade mediúnica, né? Mas aquilo que nós vamos chamar de uma mediunidade atormentada, porque uma vez que ela só se sintonizava, fazia essa mediunidade se sintonizando com espíritos verdugos, ociosos, mas que, de uma certa forma, como eles estão convivendo conosco no plano material, também, e muito mais próximos de nós, na realidade, né, os encarnados, eles têm acesso às informações que estão ocorrendo. Então, por isso que eles podem chegar, num caso desse, numa consulta que você vai fazer com uma pessoa dessas, possam chegar e dizer: porque está passando isso na vida dela, e tem isso e essa pessoa, porque eles estão acompanhando, mas não é que eles tenham o dom da presciência, que eles têm o dom, inclusive, de mudar os nossos destinos. Nós podemos até achar que a gente pode sair um pouquinho aqui, dar uma desviada, mas as experiências que são necessárias para nós passarmos, nós vamos ter que atravessar essas experiências. É por isso que, ao invés de recorrermos a estes, vamos chamar assim, né, entre aspas, recursos, nós devemos usar o recurso da prece, conectarmos com as mentes mais elevadas, rogar ao plano espiritual que nós possamos, assim, encontrar a força, a coragem, a resignação, a esperança dentro de nós para seguirmos com os nossos compromissos. Então, eu trouxe essa imagem aqui bem assustadora mesmo, porque é para ela ser assustadora, tá, gente? Para a gente lembrar que tipo de entidades são entidades que, inclusive, justamente pelo que elas transpiram das suas emoções, né, elas acabam mudando, né, até a sua natureza, né, aquilo que nós fomos criados, a semelhança de Deus, elas procuram se afastar do que seria essa semelhança, inclusive assumindo formas grotescas, né, e que são essas as entidades que a gente acaba
tendo esse tipo intercâmbio, né? Então, o Manuel Filomeno de Miranda nos fala, né, que são espíritos nós, né, invigilantes, que queremos a lei do menor esforço, que achamos que a gente é credor, que tudo tem que acontecer de bom para nós, sem realmente fazer nada que realmente signifique que nós estejamos merecedores de créditos, de auxílio nesse sentido, né? A própria Marta, então, no momento em que ela acaba se tornando, vamos dizer assim, a intermediária, né, a médio nessa situação, nesses dois planos da vida, acaba sofrendo um processo de obsessão, porque ela acaba sendo conectada com essas entidades, né? Entidades que muitas delas ainda são entidades da época da escravidão, que não se libertaram completamente daqueles seus sofrimentos, das dificuldades, dos erros também que realizaram, e continua nesse processo, só que agora o escravo, quando na realidade nós achamos que estamos dominando, que estamos com as cordas nas mãos, quem está é justamente eles, e é o que acontece no caso da Marta, e que acaba trazendo também esse tipo de influência para o lar, como nós falamos. No livro Domínios da Mediunidade, tem um capítulo que fala sobre a mediunidade transviada, onde Aulus, André Luiz e Hilário, eles vão visitar uma dessas casas, um desses lugares, e eles ficam assim realmente impressionados em ver a inferioridade daqueles espíritos que estão lá, ainda mais inferiores do que as próprias pessoas que vão atrás desses recursos. Então, por aí, nós temos uma ideia do tipo de entidades que nós vamos estar buscando. E fala que apenas Cássio, quando eles chegam em um desses locais, que apenas Cássio era um guardião, né, que acabava demonstrando uma certa superioridade moral. Então, não dizia nem que ele era um benfeitor, nada disso, mas um espírito já mais esclarecido, encarregado, inclusive, de auxiliar ao médium Quintino para que ele pudesse sair desse tipo de comércio de mediunidade, né? Então, diz que levava a ele oportunidades de livros, de impressos, de conversações edificantes, mas ele continuava nesse intercâmbio, nesse tipo de intercâmbio mediúnico. Nós vemos aí nos falarem que, no caso Cássio, que mesmo com todos esses apelos, ele não via nenhum progresso, eles sentiam os fluidos desagradáveis e densos que estavam lá, as dois médiuns que davam passividade a esses companheiros, né, vamos dizer assim, aqueles que eles disseram que estavam até em condições mais inferiores dos que os próprios consulentes, né? Mas que se prestavam a esse tipo de serviço. Então, nos conta no Domínios da Mediunidade sobre essa senhora que conversava com Raimundo, que era um dos espíritos lá que se manifestava, pedindo para poder ajudar em solução de receber um dinheiro, o outro que queria arranjar um emprego, e os dois espíritos que atuavam mais lá nesse sentido, nesse papel de subserviência, Raimundo e Teotônio, acabavam aceitando assim essa incumbência, né? Então, Aulus chama a atenção de André Luiz, e que é importante também chamar a nossa atenção, para nós percebermos o que significa esse psiquismo desviado, aonde ocorre esse processo de vampirização recíproca. E nós podemos ter, então, vamos dizer, um escravo nos servindo, mas nós somos escravos desses escravos. E tudo isso para o quê? Para que possamos ir atrás de receber aquilo que nós vamos denominar de caprichos pessoais, de coisas que não são as coisas importantes para o nosso crescimento espiritual, como nós aprendemos na doutrina espírita. Mas nos fala também Manuel Filomeno de Miranda que uma hora nosso ser
né? Nosso espírito vai estar cansado e vamos buscar as fontes inefáveis do bem. Vamos estar procurando nos afastar de todas essas vibrações que, ora, nós até buscamos assim, nesse afã de recebermos favores espirituais, e se refere à pobre Marta com muita compaixão, dizendo que ela, por estar se dedicando a esse tipo de trabalho, a essa situação nefasta, também é merecedora de compaixão, para que aos poucos ela possa também encontrar recursos para se distanciar cada vez mais dessa conexão que aprende nos níveis inferiores daquilo que deveria ser uma das grandes bênçãos que nós recebemos, que é esse contato direto com o plano espiritual. Então, podermos comungar com entidades que estão aqui, às vezes nem tão evoluídas, mas que já são como nós, de boa vontade, que estarão assim nos impulsionando, nos motivando para que sigamos nesta caminhada, para que possamos também, de uma certa forma, com o nosso comportamento, com o nosso exemplo, com o nosso esforço, também impactar a vida daqueles que estão conosco nos dois planos da vida, né? Que nós temos aqueles seres que nos acompanham também, alguns que vêm atrás de acertarem as contas conosco, mas ao verem a nossa transformação também podem ser impactados. Então, assim, no capítulo, nessa parte, né, nos fala que cada vez mais nós vamos estar vibrando com os pensamentos de Jesus, vamos estar convidando o amor para estar conosco, penetrando nessa era de luz que é a única que é capaz de combater as trevas, e vendo assim cada vez mais a presença dos imortais que vêm nos relembrar os mandamentos de nosso mestre, né? Esses que são guias, condutores da humanidade, numa dedicação, numa prestação de serviço, também vem nos trazendo esperança, eliminando as nossas dúvidas, nos levando em direção ao caminho da paz, para que possamos sintonizar com bênçãos, com a justiça, com o amor, com a caridade. E é importante, né, dizer assim que nós possamos estar envolvidos, assim, toda a humanidade, por aqueles anjos da noite, como aqueles que disseram na época do Natal: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. É essa a missão do Espiritismo, é essa a missão que vem nos trazer, assim, levantar o ser humano do abismo, para que nós possamos entrar nessas culminâncias da fraternidade. Então, que o nosso intercâmbio seja sempre na forma de oração, na forma de agradecimento, para que as bênçãos nos cheguem, e deixemos que as coisas do amanhã, que as coisas perecíveis não invadam mais as nossas mentes, e oremos por esses nossos irmãos que ainda se demoram nessa jornada, nessas zonas, para que eles também vejam a luz como nós estamos agora começando a vislumbrar. Gratidão, Jussara, pelas tuas excelentes reflexões, aprofundamentos, e aquela imagem ali que você nos trouxe dessas entidades vinculadas a esses tipos de sintonia, né? Eu fiquei pensando quantos estão reencarnados, mas disfarçados sob as vestes carnais, trajados em finas costuras, né? E a gente não consegue identificar. Então, o alerta fica ainda mais grave nos dias atuais. Muito obrigada. Eulália, estamos ansiosos para ouvi-la. A palavra está com você. Muito obrigada, Gisele. Boa noite a todos. Gratidão, Vânia, Jussara. Enquanto vocês falavam, como a Gisele, eu refletia como Manuel Filomeno de Miranda
tem contribuído de forma excepcional para o nosso despertamento. E como nós vimos ignorando essa rica literatura que não requer mais de comprovação, é só nós olharmos na rua, porque parece que essas células do mundo espiritual, essas verdadeiras cidades, como esse anfiteatro do Dr. Teofrasto, já se materializaram aqui. E, lógico, nós iniciamos recorrendo à codificação, em especial ao Livro dos Médiuns, no seu capítulo 23, da obsessão, quando o codificador nos faz a definição dessa ação persistente dos espíritos infelizes, explorando as próprias culpas, ou seja, o resultado nefasto daquilo que nós fizemos. Então, eles não nos inserem absolutamente nada, eles apenas exploram. E como nós vemos na Terra, tudo vem se tornando mais sutil, mais complexo. E nós vemos, no ano de 1970, Manuel Filomeno de Miranda nos falar de células fotoelétricas, de implantação de equipamentos no campo mental, condizente do campo cerebral no perispírito. E nós vimos aqui a Helenita, que está participando ativamente, perguntando sobre isso, e vemos que atualmente a própria medicina implanta tipos de células fotoelétricas, por exemplo, para inibir as convulsões da epilepsia e para outras finalidades. Então, recordar que nós vamos materializando aquilo que a nossa compreensão, a nossa inteligência nos favorece, mas que estamos replicando ainda de forma muito imprópria, muito defeituosa, muito aquém, a ciência do mundo espiritual. Então, quando já vemos Guilherme assustado de ter que pensar que voltará àquele anfiteatro, quando nós vemos o conhecimento de Teofrastos na área da magia, ele que foi mago em Rouen, o conhecimento da hipnose, imaginamos que toda aquela estrutura que ele sustenta no mundo espiritual, por si, já é a condensação da matéria mental dos espíritos afins. Eles não conseguem construir nada onde possam inserir beleza, porque eles não têm essa possibilidade. Eles exalam a energia mental que lhes é característica. E Manuel Filomeno de Miranda, em diversos livros, como vimos no primeiro, No Rumo do Mundo de Regeneração, na Cidade da Justiça, que é levada, transplantada para outro local, para que a influência se atenue sobre a Terra. Então, nós vamos compreender todas as definições que Allan Kardec nos oferece, não apenas no Livro dos Médiuns, mas que começou a mexer com a nossa cabeça quando, na pergunta 459, essa pergunta clássica do Livro dos Espíritos, ele já questiona e os benfeitores respondem que os espíritos não apenas influenciam, como na maioria das vezes, eles conduzem os nossos pensamentos e atos. E é exatamente o que encontramos com uma riqueza excepcional de detalhes neste capítulo 8 de Nos Bastidores da Obsessão. Nesse capítulo 23 do Livro dos Médiuns, quando falamos de possessão, vamos perceber que Allan Kardec opta pelo tema subjugação, porque ele não aceita a possibilidade de um espírito substituir outro, mesmo que temporariamente, para agir,
para dominar-lhe o campo mental, para levá-lo a fazer coisas ridículas, e nesse capítulo ele cita um jovem que, sem desejar, sempre que uma certa mulher passava diante dele, ele se ajoelhava, e nós começamos a imaginar os bastidores espirituais dessa atitude compulsória, como se fosse um animal com freios colocados, como se coloca em cavalos, e que de repente aquele espírito puxava o freio e fazia com que ele se ajoelhasse contra a sua vontade, mas ele não o escolheu a esmo. Ali ele encontrava o ponto de ligação com as afinidades morais de obsessor e de obsidiado, ou de espírito, que poderia também ser, no comando de organizações trevosas da condição dessa dirigida por Teofrastos. Porém, na Revista Espírita de dezembro de 1863, Kardec reconhece a possessão, e eu convido vocês a fazerem a leitura interessantíssima no artigo intitulado Senhorita Júlia, para que nós possamos perceber que a ação desses espíritos nefastos, ela vai muito além daquilo que podemos imaginar. Recorremos para explicar o caso desse menino, que aquele homem que agora se transformou em testemunha e que se dizia vítima de um assassinato exercido pela sua esposa e o seu amante, que era um funcionário do que perdeu a vida física, não a vida. Então, vai ser analisada essa questão, e nós já percebemos que há 11 anos esse processo de longo curso, a que detidamente a Vânia nos remeteu, nos chamando a atenção, já se estendia há 11 anos sobre aquele José Marcondes Effendi, que ninguém mais era do que a esposa do que vinha dar queixa, do que encomendou a vingança, e do que agora solicitava a complicação do caso, porque percebera que ele adentrara o espiritismo, vinha recebendo esclarecimento, já tinha havido uma interferência para que ele não suportasse a carga e se rendesse a compromissos maiores, interferindo assim no seu processo de soerguimento, que o esclarecimento e o tratamento espírita vinham lhe oferecendo. E isso retrata cada um de nós em todas as vezes em que nos deparamos sem forças, porque a obsessão, ela requer muito mais do obsediado, né, da sua recuperação moral, que é um processo dificultoso. E agora os bastidores desse processo nos mostram o que pode se encontrar impedindo que as nossas forças sejam suficientes para o soerguimento. Mas não esqueçamos de Saturnino dizendo que em nenhum momento os benfeitores espirituais iriam desistir do resgate. Aí nós fomos ao livro No Mundo Maior, no seu capítulo 11, intitulado Sexo, e fizemos a retirada de alguns pequeninos trechos para avaliarmos quanto estamos em risco em relação às forças sexuais que se traduzem no corpo físico como sexo, mas que na realidade é o desenvolvimento de sentimentos nobres se exteriorizando no nosso corpo, no nosso estágio evolutivo, através da exteriorização dos órgãos sexuais, masculino, feminino, mas que vem desenvolver a capacidade de criação, porque nós somos co-criadores em plano menor, ou seja, tomamos do fluido cósmico universal,
ou matéria mental de Deus, ele damos forma de acordo com a nossa evolução. Então, essa situação é muito mais grave e difícil, às vezes, de compreendermos, mas André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, vem nos falar que no estágio em que estamos, ainda incapacitados de compreender que os hormônios presentes no campo biológico, que Joana de Ângeles explica de uma forma excepcional, eles vêm nos dar a chance de dar vida a todas as obras, não apenas através do veículo da sexualidade, dando vida aos nossos descendentes, mas a energia mental que coordena a área da sexualidade está aprisionada às nossas imperfeições. Então, nós vimos canalizando tudo para os sentidos, para as paixões, que é o meio caminho entre o instinto e a sublimação, onde vamos compreender todo esse processo e, acima de tudo, sermos de fato co-criadores, um dia em plano maior, porque nunca ninguém se igualará a Deus, e dando vida a coisas que sejam produtivas e benéficas a bem da humanidade e de todas as colônias universais. Então, no capítulo 11, do No Mundo Maior, parágrafo 9, André Luiz diz assim: no exame das causas da loucura entre individualidades, sejam encarnadas ou ausentes da carne, a ignorância quanto à conduta sexual é dos fatores mais decisivos, porque achamos que o que Freud colocou como libido, com o desconhecimento do administrador, que é o espírito, só deve ser usado para o relacionamento, para a conjugação das forças genésicas. No parágrafo 10, ele segue dizendo: a incompreensão humana dessa matéria equivale à silenciosa guerra de extermínio e de perturbação, que ultrapassa de muito as devastações da peste referidas na história da humanidade. Então, a gente vê, por exemplo, a epidemia de bubões, ou a peste de Justiniano, como ficou conhecida no século VI, só ali mais ou menos 50 milhões de almas foram atingidas e desencarnaram. Mas os desvios do sexo matam, levam à loucura, à desencarnação e, obviamente, conduzem a associações como essa dirigida por Teofrastos em número infinitamente maior. E aí nós entendemos os capítulos anteriores, quando os espíritos que ali chegaram, a caravana, que precisou baixar o teor vibratório, e percebeu a presença de grande número de espíritos reencarnados em processo hipnótico de vampirização, como esse senhor que tomava a justiça em suas próprias mãos, mas como o ódio dele era infinitamente maior às suas possibilidades, ele encomenda a Teofrastos, um grande dominador da hipnose, a vingança cruel. Então, não era a vingança na medida do sofrimento, mas ele queria algo de uma crueldade, sem poder compreender que jamais esse ódio se extinguiria, mas que ele, no exercício desse sentimento de baixo teor, cada vez mais sentiria vontade de se vingar. Depois nós vamos ver no parágrafo 12, porque faz tanta conjugação um livro com outro, e é excepcional, porque nós vemos Manuel Filomeno de Miranda alinhado a André Luiz, alinhado a Joana de Ângeles. Então, essa universalidade do ensino dos espíritos já deveria ter nos despertado para a urgência da nossa educação moral. Então, no parágrafo 12, ele diz assim: doloroso é, porém, verificar a desarmonia em que se afundam os homens
com sombrios reflexos nas esferas imediatas à luta carnal. E, no parágrafo 13, ele consegue ir além, dizendo: é inútil nós continuarmos pensando que esses desvios da sexualidade, eles se interromperão no momento da morte física. Não, eles seguirão em extremo desequilíbrio do espírito, que entregam o corpo aos desregramentos passionais. A loucura em que se debatem não procede de simples modificações do cérebro, dimana da desassociação dos centros perispiríticos, o que exige longos períodos de reparação, porque a sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sublime organização, que nós vamos, infelizmente, através mais do sofrimento, aprendendo a lidar. Depois nós temos que lançar mão do livro Sexo e Obsessão, também da Lavra de Manuel Filomeno de Miranda, que com certeza à frente nós iremos estudar, e que nos traz logo na sua abertura, que se intitula Sexo e Obsessão. Então, vai nos advertir que vivemos, no parágrafo 8, que vivemos um momento de transição de valores, campeiam o absurdo e o fantasioso, tentando adquirir cidadania moral, ao tempo em que empurram os cidadãos na direção do fosso da promiscuidade e do desespero, da fuga pelo tabaco, pelo álcool, pelas drogas aditivas, pela alucinação e pelo suicídio. E nós paramos para analisar a condição desse jovem, o José Marcondes, porque quando nós damos ares de aceitação sem nenhum tipo de preconceito à homossexualidade, e de fato, em todos estes livros citados, nós vamos encontrar explicações excepcionais que nos fazem compreender que esses irmãos e irmãs passam por uma expiação ou por uma prova de própria escolha, às vezes optando pela polaridade contrária das últimas vivências e não conseguindo reter no campo espiritual o domínio das tendências naturais, dos hormônios, dos neurotransmissores que nos conduzem de maneira imperiosa à excitação, à busca do prazer sexual, e que se não houver o parâmetro moral, não porque eles sejam desregrados de maneira nenhuma, mas para vencer a escolha não é fácil. Passar por uma prova no sexo oposto, sendo que nós, conforme as perguntas 200 a 202 do Livro dos Espíritos, o espírito não tem sexo, ele se manifesta ora num, ora no outro, para absorver as experiências de cada um condizentes à evolução da Terra, de espíritos imperfeitos, em que o sexo se espraia em formas diferenciadas que nos fazem ver homens ou mulheres, mas isso é uma questão da predominância das experiências que aquele espírito já adquiriu de forma ativa ou passiva, não tem nada a ver com que ele é um dilapidado moral. Na condução de uma experiência diferenciada, ele pode não ter forças para resistir aos hormônios. Daí a promiscuidade é um resvalo moral. Então, nós precisamos saber separar. Mas quantos de nós conseguiam, antes dessa revelação, vamos dizer, de Manuel Filomeno de Miranda,
perceber um processo obsessivo de longo curso em que a hipnose, no caso, ele vai nos falar dessa célula fotoelétrica que agora tenta conduzir esse irmão que ele vê num corpo como se fosse um esconderijo, mas que ele reconhece como a sua ex-esposa, que, operando sutilmente o perispírito, faremos que a nossa voz lhe repita insistentemente a mesma ordem. Você vai enlouquecer, suicide-se. Olha aí o estado de loucura que André Luiz, em 1947, coloca no livro No Mundo Maior, no capítulo referente ao sexo, que gera o maior número de estados de loucura do que todas as guerras já existentes no mundo. Então, percebam que a obsessão, ela é engendrada de uma forma tão sutil que muitas vezes foge sequer a nossa cogitação de que aquele processo que age, que leva uma pessoa a acreditar-se homossexual, a viver essa experiência que não deve ser fácil para quem está inserido nela, estar sob a ação hipnótica de espíritos infelizes, devotados a essa prática. E nada pode nos desligar de que aqueles que se aptam em ser os juízes, os cultivadores desse julgamento, das sentenças expostas, estão, por sua vez, mergulhados nas mesmas deficiências, mas com conhecimentos diferenciados, tornando-se o motivo de sofrimento para aqueles que não lhes conseguem compreender o poder, né? Esse poder sempre transitório, porque eu faço minhas palavras da Vânia, não percam o próximo capítulo, que é excepcional, que vamos ver que Teofrastos também tem o seu sentimento inclinado na mesma dificuldade desse irmão que pede o castigo da esposa. E a forma como Glaucus conduz o sentimento dele sem o afrontar, adentra como alguém que quer auxiliá-lo, e o desfecho. Mas fica aqui no encerramento, para não alongarmos demais este momento, o pós-fácil do livro Sexo e Obsessão, quando nós temos notícias de que Newton Boechat, que tinha estado com Chico Xavier, quando ele terminou a psicografia do livro No Mundo Maior, em 25 de março de 1947, Emmanuel sugeriu que 30% da matéria desse capítulo fosse suprimida, porque nós não teríamos condição de suportar tudo que ela trazia. E nós vamos ver, na sequência muito bem colocada aqui por Manuel, através de Divaldo Pereira, Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo, essa cidade estranha que foi sendo esvaziada em direção à terra e que hoje, a olhos vistos, nós vemos não o que é normal, mas os habitantes dessa e de cidades como essa, quiçá sejam um de nós mesmos, abraços com oportunidades redentoras e muitas vezes não aproveitando, nós que somos espíritas, as belezas dos esclarecimentos espíritas para nos libertarmos das tendências perniciosas que trazemos e, num trabalho conjunto, unirmos-nos a todos os irmãos em dificuldade, darmos-lhes as mãos e, juntos, sob essas orientações, ajudando uns aos outros, superarmos as tendências que têm nos oferecido um cenário de degradação, de luxúria, como está aqui no pós-fácil,
de sensualidades, exibidas em todos os logradouros públicos, ruas, praças. Emmanuel informou ao Chico que aquela vasta comunidade espiritual era governada por entidades mentalmente vigorosas, obviamente, como o nosso Teofrastos. Então, vamos mergulhar nesse estudo para não colocarmos por nossa vez a perder a nossa reencarnação. Muita gratidão. Nós é que agradecemos, Eulália, pelos alertas que você nos deixa a todos, porque todos aqui estamos em processo de evolução, somos ainda errantes, temos cada um o nosso calcanhar de Aquiles, o nosso ponto mais vulnerável, né? Então, que Jesus possa nos amparar, ele que é o aniversariante, né? que de dezembro, onde nós possamos evocar a sua presença nos nossos corações, que possamos lembrar da paz que ele veio nos oferecer, sempre nos lembrando que ele permanece nos esperando, permanece no leme dessa nau chamada Planeta Terra. Então, um excelente Natal a todos, um excelente Natal de Jesus, né? Lembrando que Natal é Jesus, não é Papai Noel, não são os presentes, que possamos trazer a figura de Jesus para dentro do nosso lar, para as nossas crianças, no nosso convívio. Gratidão mais uma vez a Vânia, Jussara e Eulália, e que permaneçamos todos em paz. Até semana que vem.